Meus amados, na paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Gostaria de convidar os irmãos para lermos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, leide a vós também. Nós temos aqui da parte do apóstolo Paulo uma preocupação em que a sua mensagem pudesse chegar às igrejas. Quanto a isso, ele pede aos irmãos que fizessem um intercâmbio, que compartilhassem as mensagens que foram enviadas especificamente para cada igreja. Nas igrejas citadas aqui, a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia. Assim, Paulo se utilizava de todos os meios que ele era disponível para que a palavra de Deus chegasse às pessoas. Como ele tinha a dificuldade de se locomover por causa dos meios de transporte do tempo ser meios muito aquém do que nós temos hoje, ele se utilizava das cartas para que a mensagem do Evangelho pudesse chegar às pessoas. E aqui nós temos uma menção interessante. É que Paulo escreveu muitas outras coisas que nós não tivemos acesso a elas. Muitos outros escritos para muitas outras igrejas. E para estas igrejas que ele escreveu outros materiais que nós não temos acesso. Aqui pelo menos ele faz menção de uma carta escrita à igreja de Laodiceia, que queria que esta carta chegasse aos colossenses, para que eles pudessem conhecer também a mensagem que esta carta continha. E esta carta que nós conhecemos aqui, a carta aos colossenses, pudesse chegar também aos laodicenses, para que eles pudessem conhecer a mensagem contida nesta carta. Não temos a mensagem aos laodicenses, a mensagem da carta escrita por Paulo aos irmãos de Laodiceia não nos foi colocado no cânon sagrado para que pudéssemos conhecê-la. Mas a gente sabe o que Paulo escreveu aos colossenses. E aqui ele pede aos irmãos que fizessem esse intercâmbio e pudessem tomar conhecimento do mais abundante possível dos assuntos relacionados à fé. A carta aos Colossenses é riquíssima, uma mensagem sobre a supremacia de Cristo, sobre sua soberania de uma forma tão especial. Então, o que nós vemos da parte de Paulo é que naqueles dias ele era um homem com a mente aberta para compreender que as pessoas precisavam ouvir o Evangelho. E ele dizia em suas palavras: irmãos, eu quero que esta carta que eu estou enviando para vocês chegue aos irmãos de Laodiceia. E a de lá venham para vocês. Ele queria que houvesse essa espécie de compartilhamento. Se Paulo vivesse nos nossos dias, certamente ele estava se utilizando de toda a tecnologia disponível. E diria o quê? Irmãos, compartilhe esta mensagem, para que esta mensagem possa chegar a outros. E eles sejam abençoados. Eles possam ser abençoados. Tome conhecimento do Evangelho. O material que é produzido hoje é muito abundante e a gente muitas vezes precisa ter muito cuidado para saber fazer uma triagem e saber o que é que realmente pode trazer edificação para nós e o que não pode. Uma mensagem vinda da parte do apóstolo é uma mensagem que pode ser, de fato, compartilhada de uma forma tão confiante naqueles dias em que as cartas de Paulo deveriam circular por todas as igrejas. As igrejas deveriam compartilhar a mensagem a elas direcionadas, porque eram mensagens vindas do coração de Deus. Mas quanta coisa está sendo compartilhada hoje, tanta coisa inútil, tanta palavra em nome de Deus que não traz edificação, que não produz vida, tanta confusão, tantas afirmações em nome de Deus, que Deus não tem compromisso com aquilo que é dito, que a gente precisa ter discernimento. E num tempo como esse, que a gente fica cheio de fome espiritual por termos
sido limitados em nossas reuniões, por não termos acesso àquilo que são os nossos elementos de culto, o ambiente do culto, a liturgia do culto e tudo aquilo que a gente utiliza como elementos de edificação para a nossa fé, às vezes somos tomados pela urgência do momento, em busca de colher alguma coisa para a nossa edificação espiritual. Precisamos ter cuidado para não sermos igual àquele moço da história do profeta Eliseu, que saiu em busca de alguma coisa para se alimentar e de repente colheu algo venenoso e colocou dentro da panela. E aí passou a se envenenar a si mesmo e a todos aqueles que estavam ali famintos, precisando se alimentar de alguma coisa. É preciso que a gente tenha muito cuidado, tenha muito discernimento espiritual, para não estarmos nos envenenando a nós mesmos com alimentos que não produzirá saúde espiritual para nós. O que nós temos aqui da parte do apóstolo Paulo não é alguém querendo aqui alcançar popularidade, notoriedade, não é alguém aqui querendo alcançar o maior público possível, no sentido de se tornar uma pessoa popular, reconhecida. Paulo combatia isso de forma veemente quando os irmãos de Corinto começaram a falar a respeito dessa questão do culto às personalidades, quando eles diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Paulo combateu veementemente esse culto à personalidade, falando que não importa de forma alguma aqueles que são usados por Deus, pois de fato o que importa é que todos são instrumentos de Deus para a edificação da igreja e que não deve haver esse sentimento de forma alguma de culto à personalidade, mas que se deve cultivar o sentimento de que a mensagem pregada é que realmente é relevante para o coração daqueles que a ouvem. Então o apóstolo Paulo aqui, mesmo pedindo para que houvesse esse compartilhamento, ele não é alguém movido pela vaidade pessoal, não é alguém que quer alcançar popularidade, que quer alcançar alguma coisa nesse sentido. É alguém movido pelo zelo que ele tem pela igreja. O desejo dele que a mensagem chegue às pessoas não é simplesmente porque quer ter notoriedade, não é porque tem um sentimento de se tornar uma pessoa reconhecida, que tenha popularidade. Não é a busca pela popularidade, é a busca por alcançar as vidas, sabendo que ele tem uma mensagem da parte de Deus para compartilhar. O que ferve no seu coração é o desejo de compartilhar aquilo que Deus lhe entregou. Há muitas igrejas que ele não pôde ir. Ele dizia em suas palavras que tinha muito desejo de ir àquelas igrejas só para compartilhar algum dom espiritual, alguma coisa que Deus havia lhe entregado. Seu sentimento que o movia era o zelo pela edificação da igreja, era o amor pela igreja, a quem muitas vezes ele devotou de forma tão intensa o seu tempo, sua vida e seus recursos. Quantas vezes ele descreveu-se a si mesmo como alguém que estava em trabalho de parto, enquanto orava pelas igrejas, enquanto buscava intensamente pela saúde da igreja de Deus. Então é alguém que se dedica profundamente a ministrar a vida das pessoas de uma forma muito especial. Então quando ele pede esse compartilhamento, o que ele não está aqui visando é a sua popularidade, mas a edificação da igreja de Deus. Ele pede aqui para que os irmãos pudessem compartilhar, dar atenção, que todos os irmãos verdadeiramente dessem uma atenção especial para aquilo que estava sendo dito, para aquilo que estava sendo anunciado. E Paulo tem essa preocupação exclusivamente por conta do seu zelo e do seu amor pela igreja de Deus. Que a gente seja movido pelos sentimentos, por sentimentos que sejam nobres, por motivações que sejam dignas. Que a gente possa se mover nessa vida, em tudo que a gente faz, por motivações que sejam honrosas diante de Deus. Em primeiro lugar, porque não servimos aos homens, porque não estamos procurando a aceitação dos homens, porque não devemos procurar ser aprovado pelos homens. A nossa aprovação deve vir de Deus. A preocupação de cada um de nós é que sejamos obreiros aprovados por Deus. Não importa se recebamos reconhecimento humano, não importa se os homens são pessoas que têm algum talento, alguma capacidade, que têm em si alguma virtude a ser acrescentada aos outros.
O que importa verdadeiramente é se somos aprovados por Deus. Essa é a grande preocupação. O apóstolo Paulo tinha isso em mente o tempo todo. Era isso que ele falava, né? De sermos aprovados por Deus, de sermos considerados dignos de falarmos em seu nome, de podermos dizer que o que estamos dizendo, Deus está dizendo, de que a gente poder dizer que o que estamos falando autorizados por aquele que deve ser o originador de todo o entendimento que a gente tem, de toda a palavra que a gente tem a transmitir. Demais quando ele demonstra que esse desejo. O apóstolo João também, na sua carta, ele escreve desta forma a respeito de que ele queria que a sua mensagem chegasse aos irmãos, e ele disse que isso era para a alegria dele. Ele diz no versículo 4, capítulo 1 da sua primeira carta: essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João fala que ao transmitir a mensagem de Deus ao coração da igreja, sua alegria se completava. Ao poder saber que a mensagem estava sendo ouvida, que a mensagem estava sendo abraçada, ele dizia que isso era para a sua alegria. Não a alegria do reconhecimento, não a alegria de receber o elogio, de forma alguma. A alegria de saber que a igreja estava sendo edificada pela mensagem que ele havia enviado. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João sabia do poder da palavra. Ele sabia o poder que a palavra exerce no coração do povo de Deus. Por isso ele disse: escrevo estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E o que ele acrescenta aqui no conteúdo de sua carta é aquilo que proporciona alegria. Ele disse: a nossa alegria seja completa, porque a mensagem do apóstolo João é uma mensagem que eleva o coração dos seus discípulos, daquele a quem ele envia a mensagem, a um nível de consciência sobre o que são em Deus de forma tão especial. Ele diz nessa carta: amados, somos filhos de Deus. Veja quão grande amor nos concedeu o Pai. Então ele disse: eu falei essas coisas para que a vossa alegria também seja completa. A alegria dele e a alegria daqueles que recebem a palavra. Que seja assim, que haja essa ligação plena, né? Essa harmonia entre o púlpito e a igreja que ouve, para que a igreja permaneça sempre edificada e consolada pelas palavras do Senhor. Deus abençoe os irmãos, que todos tenham uma tarde abençoada na presença do Senhor. Soberano Pai, eterno Senhor, eu te agradeço por mais um encontro, por mais um momento, Senhor, em que nos colocamos diante de Ti e te louvamos pela vida daqueles que reservaram esse instante, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Os abençoe poderosamente, que eles permaneçam sempre com os corações dispostos a Te ouvir e serem edificados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor.